A arte imperial do continente transmitia uma lenda do catálogo de 9 receitas de cava escrito pelo antigo mago imperador que registrava todos os estudos de sua vida. O antigo rei demônio e mais forte neste continente, todo seu conhecimento foi passado para um livro que foi dividido em todo o mundo. Livro dos 9 segredos. Ao praticar esse livro você pode alcançar o mundo do céu e da terra que está na palma de sua mão. Agora esse livro está nas mãos do mago imperador, Zhou Yinfan. Essa informação foi vazada e agora ele é alvo de todos os artistas marciais expertos por causa do livro que possui. Seu discípulo chega correndo falando que não é nada bom. Algumas de suas tropas morreram e já conseguiram entrar no território. Diz que está preocupado que os 7 imperadores cheguem ali logo. O mago imperador diz para ele não entrar em pânico, nem os 7 imperadores são páreo para sua força. Inesperadamente eles puderam derrotar suas tropas. Fala para irem lá ver. Tem várias tropas. Falam para ele entregar o livro. O mago imperador chama eles de insetos e diz que tem coragem em o desafiar. Ele vai para cima, faz um quadril lindo. Alguém fala que nunca deixariam ele ir. Então o mago imperador fala que eles finalmente estão todos ali. Eram os 7 imperadores. Eles falam para ele entregar o livro, que eles irão poupar a vida dele. Ele fala para o imperador da espada que ele é o chefe das 8 realezas, reconhecido pelos juntos não podem o derrotar. Pergunta por que ele se deu o trabalho de procurar a própria morte. O imperador diz que ele sabe a situação que se encontra como inimigo de todo o santuário. Pergunta se ele acha que não tem ninguém mais forte que ele no santuário. Outro diz que o livro é uma relíquia do antigo imperador em nome da Terra Sagrada. O discípulo diz que aquilo não é bom. Aquele é o imperador mais forte da Terra Sagrada. Mesmo sendo um vilão vai destruir todos eles. De repente ele é apunhalado pelas costas por quem menos esperava seu discípulo. O discípulo diz para ele apenas desistir e que chegou a hora dele morrer. O mago imperador, sem acreditar, fala que então ele que era o traidor, que vazou todas as informações sobre o livro e das tropas da montanha, fala que cuidou dele e o ensinou desde quando ele era pequeno. Então pergunta por que ele o traiu. Ele fala que mesmo o mago imperador sendo seu mestre, ele não deveria usar o livro dos 9 segredos sozinho. Diz que ele o impede de ler como se fosse um ladrão. O mago pergunta se o traiu por essa razão. O discípulo diz que tanto faz o que pensa dele, mas agora ele não pode mais fugir. Diz que ele que o ensinou isso. Em seus pensamentos o mago diz que vem criando ele desde que era uma criança, mas ele é tão ansioso e mente fechada que não tem ninguém no mundo que ele possa confiar. O mago ri e diz que muito bom. Cheio de ódio diz que agora vai destruir o livro junto com seu corpo para que ninguém consiga obter. O mago se autodestrói, ocorre uma explosão enorme. Uma alma aparece flutuando em vários corpos no chão. A alma entra em um, aparece o mesmo símbolo do mago imperador na testa. Ele desperta-se e pergunta se aquele é seu corpo agora. Diz que não esperava renascer no corpo daquele garoto. Ele percebe algo errado, olha e ao redor tem algumas feras olhando para ele. As feras atacam. O prota dá uma olhada e manda eles irem se fuder, e todas as feras próximas saem correndo. Perto tinha um sobrevivente pedindo ajuda. Em seus pensamentos diz que aquele deve conhecer o dono do corpo, e diz que o poder dele está na segunda camada. Ele vai caminhando até o cara. Diz que isso pode ser usado e que vai absorver o poder dele. O prota coloca uma mão no rosto do cara que pergunta o que ele está fazendo. O cara desesperado diz que ele não é Zhou Yinfan. Pergunta quem ele é. O prota diz que ele está certo, ele não é ele, e sim um mago imperador Zhou Yinfan. Ele usa uma técnica secreta chamada Drain Touch e começa a puxar algo do cara, que grita de dor. Um tempo depois, em seus pensamentos, ele fala que no livro sagrado dos 9 segredos, Drain Touch é a técnica mais alta dos demônios que rouba a alma e força dos outros para ficar mais forte, mas precisa trabalhar duro para processá-la, para que não tenha nenhuma rejeição da alma. O cara lá ficou só o osso. O prota continua. Diz que primeiro deve evocar o poder antes que possa ser totalmente absorvido. Ele pega a capa do morto. Fala que é de manhã. Ele não imaginaria que para absorver esse poder iria demorar uma noite. Ele joga um raio em uma pedra, e ela é destruída. Ele diz para os imperadores esperarem que logo voltará para a Terra Sagrada. Diz que quando ele voltar para a Terra Sagrada vai ser o fim de todos eles. Ele sai pulando nas árvores. Diz que o corpo foi restaurado do 0 à 5ª camada. Parece que vai demorar um bom tempo até ele retornar para a Terra Sagrada. Ele nota algo. Era 2 grupos de pessoas. O guardião principal da família Lou chama a família Sun de
traidores que os enganaram. O servente da família Sun diz pro guardião que ele aconselhou a não saber dos assuntos atuais quando eles trabalhavam por tantos anos. A mulher fala que a Wilongzang é a arte marcial espiritual da família Lou passada de geração em geração. Eles nunca irão entregar mesmo que morram. O pirralho diz para a irmã não tentar para ele. Ele vai matar todos os traidores. Em seus pensamentos a família Lou estaria com problemas. Aparentemente eles estão lidando com alguns bandidos. Ele sente algo sobre a família Lou e se pergunta qual a relação desse corpo com aquela família. Fala que é melhor sair dali. Ele sai pulando mas sente algo em seu peito. Ele fala que aquilo machuca. Ele se pergunta o que aconteceu e se esse é o efeito de seu treinamento. Se sua magia não é adequada. Se aquele corpo não é adequado para a cultivação. Se essa criança é um lixo. Ele vai checando se está tudo bem. Diz que seu coração está normal, a fundação meridiana está normal, respiração normal, tudo está normal. Se pergunta o que está errado. Ele volta onde as pessoas estavam, e depois que ele viu a cara da senhorita Lu a dor desapareceu. Mas quando ele a deixa, seu peito começa a doer. Então ele deduz que aquilo é magia do coração. Para os praticantes, se eles são expostos à magia, é o mesmo que uma maldição, não podem fazer livremente de acordo com seus corações. Se eles quebrarem morrerão. Ele arruma as memórias do corpo para ver qual o tipo da magia do coração. Então mostra o passado do corpo. Mostra alguém falando que o pai dele se sacrificou pela família Lu e que eles não vão tratar mal. E de agora em diante essa é a sua família. Mostra ele sendo defendido por uma mulher que ao que seja a senhorita que está no aperto aí. Diz que ele era de sua família e que não é para oprimir ele. Mostra o guardião dizendo que ele ainda era fraco e que vai ensinar habilidades básicas para ele. E o garoto dizendo para ensinar ele e que ele quer ser um guardião também. Ele vai trabalhar duro e ser forte. Desse jeito ele pode proteger a senhorita e a família Lu. Depois mostra uns anos depois e uma batalha rolando. Os pais da família Lu foram mortos por bandidos e querem saquear tudo. A senhorita tá com ele nos braços, falando para ele aguentar. Ele diz para ela correr rápido com o jovem mestre. Diz que realmente odeia ser fraco e que não pode proteger a família Lu. De volta aos pensamentos, diz que o dono do corpo era muito leal à família Lu e se preocupava muito com a senhorita. Então desde que ele os machuque, esse corpo vai adicionar a magia do coração. Ele se lamenta e se pergunta por que a condição é desse jeito. Se pergunta se vai precisar ser escravo de alguém pelo resto da vida. Diz que até matar pessoas é melhor que isso. Ele diz que é um imperador mágico da Terra Sagrada e agora precisa servir uma famíliazinha de merda. Ele dá um soco em uma árvore. Isso chama a atenção dos dois grupos. Um dos bandidos pergunta quem está ali e diz para aparecer. A senhorita pergunta se alguém veio os ajudar. O guardião diz que não é possível eles terem chegado tão rápido. O prota entra no personagem, vá andando até eles e pergunta para a senhorita o que tem de errado em dar as artes marciais espirituais para eles. Ela não esperava que ele ainda estaria vivo. O prota continua diz que é um grande milagre que ele ainda esteja vivo. Em seus pensamentos diz que o mais fraco dos bandidos está na sexta camada. O servente da família Sun pergunta quem é aquele que nem se atreve a falar ali. Fala que talvez é porque ele seja escravo da família Lu há 15 anos. Em seus pensamentos o prota diz que o servente da família Lu entre eles tem maior que, com sua força atual, essa batalha vai ser uma batalha de vida ou morte. Geral desacredita do prota, e esse moleque insuportável, dizendo que está na hora de dar uma lição nele. Tomara que vá de F. O prota fala que já estão na beira do precipício e pergunta por que precisam protegê-la. Em seus pensamentos diz que é só isso que ele pode fazer por enquanto. A senhorita fala para ele parar de falar besteira e se apressar e sair dali. O servente da família Sun diz que a senhorita é tão gentil mesmo nesse caso. Ela ainda está tentando salvar a vida de um escravo. A senhorita pergunta se podem deixar o prota ir. Ele ri e fala que é impossível. Fala para um dos bandidos matarem o prota e depois matar o resto até que se rendam. Diz para fazer agora. O bandido vai para cima. Em seus pensamentos o prota diz que ele está na sétima camada e tem que o derrotar e só tem uma chance. O cara vai partir o prota no meio. Diz que ele já está morto. O prota dá um sorrisinho, vira o corpo. Com uma mão consegue desarmar o bandido. A espada fica no ar. O prota consegue pegar a espada e faz um corte lindo no meio do bandido. Geral fica de boca aberta. O prota diz que tem que pensar no que vai fazer agora. Ele vai em direção à senhorita, diz que tem que proteger a vida dessas duas pessoas, pega os dois e diz que é realmente problemático. Ele sai correndo para a floresta. Os bandidos vão seguir ele, mas o guarda fica na frente para pará-los. O servente da família Sun fica puto. Diz que quando capturar o prota vai esmagar os ossos dele e o deixará morrer. A senhorita tá mandando o prota soltar ele. Fala que não podem deixar eles. Ela quer voltar.
Diz que o prota não passa de um escravo e para deixar ela e seu irmão irem. O prota para joga a senhorita em uma árvore. Sentindo um pouco de dor, ela diz que eles têm que voltar e que não podem deixar os guardas da família Lou perderem suas vidas por causa deles. Mas a função dos guardas não é exatamente essa. Continuando. O prota diz que se ela quer ir ela pode ir. Mas questiona se ela será capaz de derrotar os bandidos se voltar. O prota diz para ela ir embora. O inimigo está procurando por ele se ela quiser morrer agora. O moleque insuportável chama o prota de escravo de merda e pergunta como ele pôde falar assim com seu mestre. Fala para ele se apressar e soltar ele para eles voltarem. O prota chama ele de garoto fedido, pergunta se ele acredita que ele vai abrir e acertar a bunda dele agora. Irritado, o moleque pergunta como ele se atreve. O prota dá uma olhada suspeita, o garoto não entende. O prota tirou o cabaço do moleque na ignorância. A senhorita diz que aquilo foi demais. O prota diz que aquilo foi uma pequena punição. Diz que isso é melhor que o pequeno mestre morrer nas mãos dos bandidos. Ele pergunta se a propósito existe algum lugar próximo para eles se esconderem. Ela diz que há várias fazendas na área, mas nenhum vilarejo. Tem uma floresta nublada do lado oeste da montanha do Vento Negro. Até os bandidos podem não conhecer o terreno lá. O prota diz para eles irem lá. Diz para ela segurar o moleque durante o caminho. Em seus pensamentos, a senhorita fala para ele apenas espera. Quando eles saírem dessa situação, ela vai punir ele. Eles chegam na floresta nebulosa. A floresta existe há anos. É difícil entrar e sair dali. O pai dela disse que o chefe da montanha Vento Negro é forte. Por décadas ambos os lados não fizeram nada. Ela não sabe por que dessa vez. Os bandidos de repente os atacaram. O prota diz que aquele lugar é muito bom. A senhorita diz para o moleque ir com o prota que ela vai distrair os bandidos. O prota diz que recusa. Ele não está acostumado com o terreno dali, e se ela não for com eles ele não pode cuidar da criança. Se ela ir ele vai matar imediatamente a criança. Ela se assusta. Ele fala que ela ir é o mesmo de morrer. Diz para cuidar da vida dela que foi salva pelo pessoal dela. Porque a vida dela é muito valiosa. Ele diz que é melhor destruir o servente da família Sun e os bandidos ali. Pergunta se ela entendeu. Os dois perguntam se ele ficou louco, que o cara tem uma quantidade enorme de ki e tem mais outras pessoas fortes, e que ele só um escravo que fala merda. Ela diz que mesmo que ele se junte com o guardião, ele não é oponente deles. Pergunta o que ele vai fazer nessa situação. Ele diz que aquele monte de lixo não é um desafio para eles. Urufan. Ele fala para ela da pedra espiritual antes que os caras cheguem. Diz que a última esperança da família Lud está nas mãos dela. Pergunta o que ela acha dessa aposta. Ela dá o anel pro prota. O prota pega o anel dela de jeito. Fala que aquele é o tesouro de sua família. Ela corada diz que se ele mentir pra ela não o deixará ir. Ele manda ela se acalmar e apenas esperar ali e sai. O moleque insuportável diz que aquele servo se tornou muito arrogante. Diz que a irmã dele tem que ensinar uma lição a ele. Ela fala que apesar do escravo não os respeitar, ele os ajudou e isso é melhor que aqueles que são silenciosos e arrogantes. Diz que eles deveriam ser agradecidos. Em seus pensamentos diz que ela não sabe como ele é agora, mas ele mudou. O prota recita uns versos, e diz que a lei atual é a matriz natural, pena que as pessoas não sabem como fazer. Mas dessa vez ele vai fazer algo pica. Ele recita o encanto / feitiço, usa o anel da senhorita e ativa a matriz. Os dois ficam olhando a neblina sumir. A senhorita fica perplexa. O prota chega neles. Ela pergunta se foi ele quem fez aquilo. O prota fala para ela fica calma, é que não precisa ficar agitada. Diz para seguir ele que ele vai ensinar a fazer algemas mágicas e outros feitiços para quando eles chegarem ela poder controlá-los e matá-los. Ela fica surpresa e pergunta se é desse jeito que eles irão matá-los. Em seus pensamentos a senhorita diz que o método da matriz é algo mais valioso que métodos de artes marciais nesse mundo. Só esse primeiro nível custa milhares de lingos e que não pode ser medido por dinheiro. Diz que ele era apenas um escravo, mas ele fez um conjunto de formações de matriz casualmente. Ela pergunta se algo aconteceu com ele. O prota diz para ela não se preocupar sobre como ele fará aquilo. Ele estabeleceu um limite e agora irá ensiná-la. Diz para ela apenas esperar até eles morrerem. Os bandidos estão com o guardião de refém. O guardião diz que é melhor matá-lo logo, de outra forma ele irá matar ele e se vingar pelos que morreram. O servente da família Sun diz que vai usar ele como guia na floresta, já que eles não são familiarizados. Passivamente ele que usar o guarda como moeda de troca irá amicar a senhorita. Eles avistam alguém sentado debaixo de uma árvore perto deles. Era ele, o prota, esperando eles.
Esses foram alguns capítulos dessa obra maravilhosa. Se quiser mais desse prota insano, impiedoso e muito inteligente, deixa o like e comente para a parte 2. Não se esqueça de se inscrever para me ajudar a bater 10k e vire membro para ajudar o canal. Valeu!